Bom, essa experiência de Deus que eu tive essa semana foi bem pessoal, né? Eu fui ministrar, na verdade eu fui pro velório do meu tio preto, que morreu essa semana. E o lado da família da minha mãe é sempre um lado que eu oro muito para que eles se convertam ao Senhor Jesus. Eles ainda não são evangélicos, em sua maioria. E o tio preto tinha me ligado, eu tinha ligado para minha mãe um mês atrás, ele tinha ido à igreja com a minha mãe. Ele, na verdade, teve 2 infartos, né, anteriores ao que ele morreu, que foram 3 no total. E 2 infartos anteriores ele ficou na casa da minha mãe uns dias, e um domingo de manhã minha mãe me ligou e eu falei com o tio preto no telefone. Falei: tio, tá tudo bom e tal? Ele: ô Nanda, olha, Jesus escreveu meu nome no livro da vida, eu tô feliz. E eu fiquei feliz que ele tinha aceitado a Jesus, talvez pela 5ª vez, mas a gente sempre crê assim, né? E aí, o que aconteceu? Eu soube no domingo à noite agora que o meu tio tinha sido levado para o hospital com parada cardíaca, e o hospital que socorreu ele, o Hospital da Posse, não tinha respirador, e ele morreu naquela noite com a minha mãe, com ele. Foi muito triste. Mas no dia seguinte, eu me preparava para ir ao velório e Deus falou comigo que eu tinha que dar uma palavra à família. E eu me lembro que eu cheguei no velório, a gente sabe como é que é velório, né, gente? Abraçando, beijando os parentes, gente chorando, eu chorando muito. E eu olhei minha família ali naquela hora e eu os amei tanto, sabe? Eu falei: Deus, eu queria tanto uma palavra para dar para eles. Tinha separado e estudado um outro texto, mas na hora de ministrar eu perguntei: eu posso fazer o culto fúnebre? Claro, Nanda, claro, pode fazer o culto fúnebre. E os meus primos estavam lá, todos formados em medicina, um orgulho para mim. E eu, a única pastora da família, pedi a palavra e Deus falou comigo sobre o azeite daquelas virgens prudentes e o azeite que faltou com as virgens e prudentes. E eu trouxe para eles uma palavra diante do caixão ali do meu tio, que na verdade era uma palavra de decisão. Eles tinham que decidir por Cristo naquela hora. E eu falei: olha, que o noivo não venha nos buscar e nos encontre sem óleo, sem azeite, sem a presença do Espírito Santo, que só vem para nós quando nós recebemos Jesus como Salvador. Tinha um jovem amigo do meu tio que estava lá, desviado do Evangelho, que abriu o coração para mim e falou: poxa, Fernanda, eu fui criado para ser um evangelista e hoje eu estou em outro caminho. E foi um momento de tanto quebrantamento, e algo que passou pela minha cabeça naquele momento é como nós temos áreas para pregar e não utilizamos essas áreas com excelência. Por exemplo, um velório. Um velório é um lugar onde você pode pregar, fazer cultos fúnebres. Alguém me chamou na hora que eu estava saindo: você ora por nós aqui? Eu fui para outro velório de uma pessoa que eu nem conhecia para pregar o evangelho. Eu podia ter passado o dia inteiro ali, se eu não tivesse que cantar com voices à noite. Eu podia ter passado o dia inteiro pregando para aquelas famílias enlutadas. Você vê que quando a gente quer pregar o evangelho, a gente arruma um jeito de pregar em qualquer lugar. Mesmo no momento de dor, como eu estava, eu abri o meu coração e Deus pôde me usar naquela hora. E um momento forte do velório foi quando eu cantei Segura na Mão de Deus. Gente, é uma música, eu perguntei ao Espírito Santo: o que eu posso cantar aqui que todos saibam, todos de qualquer religião, espíritas, católicos, evangélicos, que possam participar conosco? E após orar o Pai Nosso, o Espírito Santo falou comigo: segura na mão de Deus. E eu comecei a cantar: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Foi um momento de muita emoção, porque naquele momento eu disse para eles: eu não posso afirmar que o tio preto foi salvo, mas eu posso crer que ele tenha aceitado a Jesus de todo o coração naquele dia de manhã e que ele tenha ido para o céu. Eu posso crer, eu não posso afirmar, mas eu posso crer. E vocês todos, se quiserem encontrar com ele um dia, precisam aceitar Jesus como Salvador. Então, quem sabe você está precisando fazer esse tipo de oração, de apelo na sua família, até mesmo você que está assistindo agora. Se Deus vier agora para te chamar, te buscar, se Jesus chegar para você primeiro, antes da sua vinda triunfal e gloriosa nas nuvens, e você for arrebatado, levado por Deus, será que você está preparado? Será que você já entregou a sua vida a Jesus como Salvador? Ou será que você vai para o inferno? Essa é uma mensagem que não se prega mais, porque você tem que ser politicamente correto e não falar sobre o inferno. Mas a verdade é,
que quem não recebe Jesus como Salvador vai para o inferno. E aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador estão salvos para morarem com Jesus eternamente. Você quer aceitar Jesus agora comigo? Repita comigo assim. Vamos lá, todos juntos. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, porque de hoje em diante eu serei uma nova criatura. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração agora, deixa a pastora orar por você. Senhor, eu te apresento essa pessoa que está orando comigo agora, que te aceitou como Salvador, essa pessoa que está tendo sua história transformada a partir de hoje, essa pessoa que não vai ser mais a mesma pessoa. Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor, a vida dessa pessoa e escreve o nome dela no livro da vida, porque de hoje em diante, tudo se fez novo nessa vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Você tem o direito ao batismo com o Espírito Santo. Quem recebe Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo de Deus e agora é um caminho para buscar a manifestação, o batismo e o transbordar do Espírito Santo na sua vida. E Deus vai manifestar os dons dele através de você. Em outro dia a gente vai falar sobre isso e eu espero que você esteja aqui para ouvir, para entender e para viver essa novidade em Deus. Amém? Um beijo. Até a próxima curiosidade do site Profetizando as Nações. Coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti.